terminando a nossa campanha, nós pedimos a força da perseverança. Salmo 117, versículo 5. Nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 7. Quem tem a tradução da Bíblia, Ave Maria, a página é 752. Preste atenção porque é tudo muito bonito. Salmo 117, verso 5. Quem tem a Bíblia, lê comigo. Na tribulação, invoquei o Senhor. Ouviu-me o Senhor e me livrou. Comigo está o Senhor, nada temerei. Que mal poderia ainda fazer o homem? Comigo está o Senhor, meu amparo. Verei logo os meus inimigos. Amém. Queridos irmãos, esse salmo é um salmo litúrgico, é um salmo de festa, é um salmo de alegria e é um salmo de vitória, porque vai narrar as dificuldades que o povo de Israel teve, mas também vai falar das grandes maravilhas que Deus operou em meio àquelas dificuldades. Aqui eu já quero parar para fazer uma colocação a respeito disso. As dificuldades que o povo teve, e o salmo também narra as alegrias. Os salmos são cânticos e são orações escritas, uma boa parte pelo rei Davi. E o Davi era pastor de ovelhas, levava as ovelhas para o ombro. E Davi, mais do que ninguém, conhecia o sofrimento, porque muitas das vezes ele usou da sua profissão de pastor para falar do que ele sofria e do que as pessoas hoje sofrem. E ele fez até mesmo comparações da ovelha e do pastor. O pastor que tem zelo, cuida, a ovelha ferida, que quer ser restaurada. Ele sabia muito bem das alegrias e das tristezas, do júbilo e das lágrimas. E ele escreve justamente isso, esses dois momentos distintos, que também são realidades da minha vida e da vida de vocês. Nós estamos fazendo uma campanha de oração, e eu sei que muitos de vocês choraram, derramaram lágrimas, pediram, imploraram. Alguns já receberam as graças, outros vão receber hoje, amanhã, depois e depois. Mas o que é mais lindo é que o salmista, ele nos diz que o Senhor me ouviu no meio da tribulação. Isso é muito bonito. O Senhor me ouviu no meio da tribulação. O salmo vai dizer assim: eu estava alegre, na praia, um sol maravilhoso, eu tomando uma cervejinha e o Senhor me ouviu, lá com a minha família. Não, o salmo vai dizer assim: no meio da tribulação, o Senhor me ouviu. Queridos irmãos e queridas irmãs, isso é tão forte, isso é tão bonito. Uma terça-feira dessa, eu dizia no final do grupo que é melhor estar dentro da fornalha do que fora dela. A Bíblia vai falar no livro de Daniel, do profeta Daniel, de 3 jovens que foram lançados no
numa fornalha por causa do rei Nabucodonosor, que construiu uma estátua e queria que as pessoas adorassem aquela estátua e que abandonassem a Deus. E 3 jovens, amigos de Daniel, não compactuaram com aquilo. E a ordem era para ser lançada a uma fornalha com chamas tão fortes e tão violentas. E a Bíblia nos conta que no meio daquela fornalha ardente, lá dentro da fornalha, aqueles 3 rapazes vigorosos, bonitos, passeavam no meio das chamas e diziam: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. O rei, sabendo daquilo, falou: soldados, vejam por que eles cantam. E os soldados foram. E a Bíblia vai dizer que os soldados de fora, prestem atenção, os soldados de fora foram consumidos pelo calor que estava dentro. Por isso que eu quero dizer para vocês: o melhor você estar dentro da fornalha com o Senhor do que estar fora com o diabo. Se você está na tribulação, esteja na tribulação com o Senhor. Se você está na fornalha de problemas, de situações difíceis, esteja na fornalha, esteja dentro, esteja com o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que apareceu um 4º homem. E o rei ficou louco quando disse: não foram 3 que foram lá para dentro? Como que agora tem um 4º? O 4º homem era Jesus Cristo, que estava consolando a oração deles. Assim também, na nossa vida, isso é melhor você estar dentro. Você está dentro da tribulação e do problema, mas você está dentro da tribulação e do problema com o Senhor. Porque a Bíblia é forte quando ela diz: na tribulação eu invoquei o Senhor e o Senhor me livrou. O Senhor me livrou. Como que o Senhor nos livra? O Senhor nos livra pela intimidade com Ele. O Senhor nos livra pela oração. A oração, ela nos faz íntimos. A oração faz com que Deus saiba muito de nós e nós também vamos conhecendo também demais a Ele. Eu trouxe hoje para vocês este castiçal chamado menorá. Os judeus usam como símbolo de Jerusalém, mas esse castiçal é uma adaptação do verdadeiro. O verdadeiro era muito gigantesco, de muitos outros símbolos. Nos diz justamente um chamado para a oração, para estar na presença de Deus. Ele tem essas hastes que querem uma ideia de uma árvore. Por que uma árvore? E olha novamente o fogo. Porque foi uma árvore que Deus falou com quem? Com Moisés. No meio das chamas. Às vezes, queridos irmãos, nós vivemos querendo fugir dos problemas da nossa vida. E é muito fácil fugir. Fugir de situações difíceis é a coisa mais fácil. Fugir de quem é um peso para a nossa vida. Fugir daquela pessoa que só traz má notícia. Existem momentos que você tem que sair de estratégia mesmo. Agora, muitas das vezes nós fugimos por uma fraqueza de não querer orar. Nós fugimos porque nós não queremos viver um tempo em oração e também um tempo de perdão. Mas é no meio do fogo que Deus falou com Moisés. Foi lá no meio da fornalha ardente que Deus socorreu.